Começa agora o programa Vale em Pauta com o Dr. Isael. Olá, meus amigos, o Vale em Pauta está no ar. Agora, hoje nós temos muita informação boa para a gente poder conversar e falar sobre o Vale do Paraíba, que é uma região que cresce muito. Agora, lógico, nós somos bairristas, queremos que o Vale cresça muito mais. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber um colega, né? Agora nós vamos conversar não de mulher para mulher, Marisa, mas de prefeito para prefeito. Eu estou aqui com o Silvio Ballerini, prefeito, né, já o segundo mandato do município de Lorena, um município que tem mais de 400 mil quilômetros quadrados e tem um orçamento aí que já foi mais do que triplicado, que hoje está na faixa de quase 400 milhões de reais, né? Silvinho, primeiramente, um muito bom dia para você, né? E prefeito, 2 mandatos, né? O que está sendo pior, o segundo mandato ou o primeiro mandato? Primeiro, bom dia, né? Agradecer essa gentileza, a gente se conhece há um tempo, me lembro como se fosse hoje, eu era candidato, você esteve em Lorena também, junto com um candidato a deputado, e a gente pôde ter a oportunidade de conversar. Eu acho que não tem primeiro ou segundo mandato. Os dois mandatos, né, eles são de muita responsabilidade. E eu estou tendo a oportunidade de ter o segundo mandato. As coisas que você muitas vezes tem vontade de fazer no primeiro mandato não consegue, e agora a oportunidade de fazer no segundo mandato. Eu acredito que é um trabalho árduo, ao mesmo tempo gostoso. E a gente está lá com o intuito de fazer a cidade desenvolver e a população ter uma vida melhor. Mas você já tem uma certa experiência em função de você já mexer com gente. Você é professor, né, já tem uma carreira estabelecida, já foi prefeito, né, da faculdade, né, da universidade, e isso já te traz uma facilidade no relacional do dia a dia, né, porque acaba fazendo um pouco de política, né, não política partidária, mas uma política de relacional, é isso? Eu acho muito importante e Deus tem me abençoado, né, porque além de ter uma experiência muito grande na área pública, na área privada também a gente tem uma experiência muito grande. Minha mulher, ela tinha um dom, né, ela não tinha a qualidade de uma costureira, mas ela tinha uma confecção, ela tinha um dom de desenvolver as peças e por muito, muito tempo fez sucesso. E depois, aos poucos, foi parando. E eu também tinha uma loja de esportes, né, chamada All Sport, é o nome, lá em frente ao Colégio São Joaquim. E na faculdade, esse tempo todo, meio século, né, a gente aprende muita coisa e continua aprendendo. E quando a gente revê os amigos, né, a gente escuta e tenta também melhorar as condições. Você tem um nome muito grande, né? O nome de um prefeito que mudou Pindamonhangaba. E a gente fica contente quando a gente conversa, a gente capta as coisas boas que a gente pode passar para a nossa cidade. É um aprendizado, de fato. Me conta, você iniciou o seu primeiro mandato, você me falava agora há pouco que tinha um orçamento de pouco mais 180. de 180 milhões, mais ou menos, né? Na ocasião, qual era a maior dificuldade para se lidar e se você resolveu isso? Quando eu falo, não é para falar mal de nenhum antecessor, nada. Lógico. Mas existia uma situação que a cidade, além de não ter maquinários, não ter material, estava mais ou menos largada. E a gente teve a oportunidade de trabalhar para melhorar as condições das nossas secretarias. Então, nós recebemos uma prefeitura com orçamento muito baixo e também com um precatório de 30 milhões que nós pagamos, que não tem uma ação contra mim, e paguei. E nós não temos hoje nenhum empréstimo, nós estamos com as contas, pagamos o nosso salário dos funcionários todo dia 31. Deixa a Caixa ouvir isso. Mas a Caixa eu me dou muito bem. Pessoal bacana, que já ofereceram. A gente torce para não precisar. Se a gente precisar, nós temos que nos recorrer agora. É um trabalho como se fosse a casa da gente. Quando eu falo assim para a população, as pessoas começam a reclamar, eu falei, cada um tem a sua casa. É fácil você controlar a sua casa? Lógico. É difícil. A prefeitura é pior ainda, porque de 5 em 5 minutos tem um problema. Mas eu acho assim, um dos fatores
que contribuiu muito para a gente melhorar a nossa arrecadação foi um bom relacionamento com as empresas, com a população, resolvendo problemas de dívidas antigas, dando um desconto muito bom. Tudo isso foi melhorando. E as empresas que estavam em Lorena, a gente dava uma atenção muito grande. Eu, quando fui candidato, achava que o prefeito não tinha força nenhuma, e tem. O prefeito pode parar uma empresa travando as coisas. Nós resolvemos tudo. Tudo que tinha problema, nós conseguimos, junto com os empresários, trabalhar para que eles tivessem uma vida mais normal. E isso acho que foi um dos motivos que as nossas empresas em Lorena cresceram. E crescendo, cresce o nosso orçamento. Lorena hoje também criou também a faculdade de medicina, né? No shopping center lá, que eles estão trabalhando para melhorar. Tudo isso vai engrandecendo. Hoje a cidade tem 4 universidades, tem muita gente de fora. E o dia a dia no nosso comércio também a gente trabalha para melhorar. A cidade também está tendo várias ações na área cultural para melhorar. Isso faz com que a cidade, quem entra na cidade, goste e queira investir na cidade. E está tendo uma ação muito grande. Então eu acho que a gente, quando está lá, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu fico muito contente. Às vezes dá um desame, dá vontade de dar um bico na bola e sumir. Mas eu sinto assim que a população foi que me elegeu, eu tenho a obrigação de trabalhar em benefício deles. Não é fácil, né? A gente sabe, você está no 2º mandato, eu já encerrei o meu 2º mandato, e nós somos cobrados o tempo todo, é Tribunal de Contas, Ministério Público, é o Facebook, é o Instagram, é o jornal imprensa branca, cinza, de todas as cores, corneteiro. Então tem de tudo, a cobrança, galera. Eu acho que de presidente a vereador, o prefeito, ele é um dos cargos políticos que é mais procurado no sentido de procurar demandas, né? Porque o prefeito mora na cidade. E eu queria até acrescentar uma coisa. Qualquer pessoa que quando me procura eu atendo. Até as pessoas que gostam de falar coisas erradas eu atendo. Só não quero estar junto de quem não quer ver o bem da cidade. Lógico. Mas eu atendo com o maior carinho, como se fosse um primo meu, um irmão meu ou um parente meu, porque é gostoso. E a coisa que eu mais gosto são as crianças. Nós temos hoje 9.000 alunos e a coisa que mais faz bem para mim é quando eu vou na escola. Daí outro dia eu falei, porque eu sou prefeito, eles me tratam. Daí a diretora, não, eles gostam, alguma coisa você tem. Eu falei, eu tenho sim, tenho Deus e gosto das crianças. Como é gostoso você receber um abraço e quando eu vou também em outros lugares. Então outro dia eu fui nós construímos o CRE, né? Que vai atender as crianças com deficiência. Ficou pronto e era para ter ficado pronto o ano passado. E já pensou se eu não ganho a insatisfação que eu ia ter de não poder inaugurar uma área que vai atender tantas crianças e quantas famílias serão abençoadas. Aí eu fui no lugar que eles estavam, no lugar anterior, que era um lugar mal, ruim e não tinha nem janela, tudo. E eu fui numa sala. Quando eu cheguei na sala, a menina fez um sinal de amor para mim, uma moça alta, novinha. E veio ao meu encontro e me beijou e falou, olha, te sigo no Instagram. Eu falei, mas nem eu consigo. E aí fiquei na minha. Daqui a pouco tinha uma menininha sentada, eu pus a mão nela assim, ela olhou para mim, abaixou e levantou a cara e falou, lindo, então você não tem que ter um amor para essas crianças? Então são coisas que mexem comigo. Eu acho que a educação, agora, é perfeita? Não. Porque nada é perfeito, mas nós trabalhamos para que as crianças tenham um futuro melhor em toda a cidade. Então, são coisas que mexem com a gente. Ô Silvinho, eu acho que você resumiu o homem público, né? Quando você fala que mesmo conversa com o corneteiro, o prefeito ele tem que conversar com todos, né? O homem público tem que ter essa visão, essa forma de se apresentar na sociedade. E a gente, como prefeito, a gente tem muitos desafios, né? Tem hora que você falou que dá vontade de dar o bicão e sair correndo. Mas tem coisas que não tem dinheiro que pague, que é esse carinho, esse afeto da criançada, essa energia positiva que passa. Eu fico assim, a vida inteira trabalhei com jovens, né? Então eu tenho uma história que eu comento, né? Eu, além de ser o prefeito do campus da USP e diretor lá, eu também era professor, então tive que me afastar, foram 30 anos, mas cuidava da área de esporte. E quando os alunos vêm de fora, vêm do Brasil inteiro e chegam chorando,
de saudade das mães, dos pais. Aí fica 15 dias, 1 mês, 2 meses, chora menos, no terceiro mês menos, depois se acostuma com a cidade. Fala mal, daqui a pouco estão bem. Mas o maior trabalho é não deixar essa garotada entrar nesse mundo triste, que é o mundo das coisas erradas, né? Então a gente fez um trabalho durante esse todo o tempo, isso faz bem, de vez em quando você está aí andando na rua, ou vai num shopping, ou vai num hotel, você encontra ex-alunos que é diretor de uma empresa, que é presidente, então faz bem para a gente, né? Porque você trabalhou a vida inteira, e na cidade de Lorena não é diferente. Eu acordo, eu tenho o maior carinho com a população, e eu falo que eu fui bem votado porque a população acreditava na gente e gosta da gente. Agora, eu não posso estar no poder, estar na minha gestão e deixar de trabalhar para eles. Ah, de jeito nenhum. Mas E muito, hein? Muito, é lógico. Mas você tocou num ponto importante que a gente percebe que no passado, 2007, 2008, Lorena figurava no mapa como cidade violenta. Como que isso está hoje? Ó, qualquer cidade hoje é complicada, né? Porque as ações que tem nesse mundo é triste, né? Mas o Brasil ainda é um país bom. Agora, as pessoas precisam ser boas, precisam trabalhar mais, porque não adianta eu dar um dinheiro pro rapaz, ele vai comprar droga, não vai querer melhorar de vida, e como é que fica? As pessoas que trabalham, que têm tudo isso. Então, é um trabalho muito grande que foi feito na parte social da prefeitura. Nós temos o nosso, um trabalho voltado a várias instituições que a gente ajuda. E essas instituições, desde o asilo, desde a casa de recolhida, tudo isso, a PAI, né, tem tido um retorno muito grande. Mas é um gasto muito grande para a necessidade que tem. Eu não sei outras cidades, mas Lorena, se bobear, de 15% a 20% de pessoas que têm problema. Veio a pandemia, veio tudo. E Lorena é uma cidade que faz um trabalho, a nossa Secretaria Social faz um trabalho muito bacana em benefício dessas pessoas. Agora, um dos maiores problemas, como deve ser Lorena, em todo lugar, quando eu vou para São Paulo, eu fico abismado, de 5 em 5 metros, tem uma pessoa com uma... Um semáforo. Então, não é só semáforo, com uma... Como é que fala? casinha, Uma tendinha, uma coisinha assim. E a gente gostaria que eles tivessem oportunidade. Lá em Lorena tem um trabalho do juizado para dar uma oportunidade para as pessoas que estavam presas. Isso aí a gente tem feito também. Nós fizemos também uma atividade lá que é para atender as pessoas que não têm emprego, nunca tiveram emprego, a frente de trabalho. Só que agora o governo já está proibindo. Mas tem curso, tem tudo que a gente não entende. Então isso é uma coisa que a gente vai lutar para que volte pelo menos uma vaga. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco nós vamos voltar a falar mais coisas com o Silvio Ballerini, tem muita coisa interessante para vocês saberem, né? E o Vale, ele tem uma série de informações e cidades são muito parecidas. Então é muito bom a gente ouvir prefeitos para a gente poder replicar isso em outros municípios. Então daqui a pouquinho eu volto. Você está assistindo Vale em Pauta com o Dr. Israel. Olá, Dr. Israel e todos os telespectadores do Vale em Pauta. Eu sou o Tenente Franco do Corpo de Bombeiros de Taubaté. E a dica de hoje é sobre como agir em um incêndio. Você sabia que a cada 7 minutos e 32 segundos uma ocorrência de incêndio é atendida pelo Corpo de Bombeiros aqui no estado de São Paulo? E acredite, a maioria desses incêndios acontece dentro das casas. Você sabe o que fazer nessa situação? Primeiro, mantenha calma, retire todas as pessoas do local, sempre utilizando as escadas, nunca o elevador. Permaneça abaixado porque a fumaça se concentra na parte superior e é extremamente tóxica. Se for seguro, desligue a energia elétrica e o gás. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193 e informe o endereço completo, pontos de referência, se há vítimas no local e se você visualiza fogo ou apenas fumaça. Não se desespere. Enquanto você passa as informações, as viaturas já estão sendo deslocadas. A qualidade das suas informações faz toda a diferença na rapidez e eficiência do atendimento. E lembre-se, em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Você também pode salvar uma vida. Estamos de volta com Vale em Pauta, com o Dr. Israel. Retomamos aqui o Vale em Pauta, né? Estamos com o Silvio Ballerini, prefeitão lá de Lorena, 2 mandatos, né? E nós estamos discutindo aqui, fazendo uma conversa, um bate-papo sobre
o Vale do Paraíba e sobre a cidade de Lorena. Mas antes eu quero lembrar de vocês do Fala Doutor, hein? Eu estou na programação da Band, acompanha aí o Fala Doutor. Vocês vão saber dicas de saúde, né? Mas nós vamos continuar com o Silvinho Ballerini aqui. Silvinho Ballerini, né? É que pegou, né? Porque eu jogava bola ao invés de me chamar de... Conta essa história aí, que eu acho que é importante a gente falar. Tem uma história muito bacana aí. Nós temos uma família, minha mãe, 13 filhos, 9 homens e 4 mulheres. Eu sou o 7º, né? De cima ou de baixo, eu sou o 7º. E a gente tinha um time também de futebol. Minha mãe gostava e o pessoal de jogar mais ou menos, né, chamava de Silvinho. E pegou, mas o meu nome é Silvio, com Y até. Com Y. Mas pegou, onde eu vou me chamam de Silvinho. Aí eu vou na prefeitura também, as crianças me chamam de Silvinho. Pegou. Eu não ligo não, o importante é estar em paz. Então isso você tem história, mas história muito grandes. O Arthur, meu irmão, que foi prefeito, ele gostava muito de futebol, montou o time. E o uniforme, ele comprou na papelaria do meu pai através de um pedido que ele fez de material, medalhas, mas vieram uniforme para ter o primeiro uniforme. E a gente trabalhava, viajava, disputou campeonato da Federação Paulista, disputamos aqui na região, era Taça Eletroradiobras. Os 9 jogavam? Os 9 jogavam. Como que era para fazer a seleção? Porque os 9... A seleção, todos os meus irmãos jogavam bem. Mas tem mais um aí que não jogava mais ou menos, que é o Sérgio. Mas o Sérgio montou um time para vir contra a gente. Ele perdia agora. O bacana é que eu tinha o Arthur, que jogava no gol, de vez em quando ele saía, arrumava um goleiro bom. Tinha o Celso, o Ricardo, o Roberto, o Humberto, né? E o Ricardo era o meu irmão mais forte, ele era troncudo, sabe? E ele fazia o meu nome, então eu fazia jogada, ele protegia, então um gol. E aí a gente foi campeão várias vezes em Lorena, da região, e a gente ia jogar sempre convidado para jogar por ser time de irmãos. A Globo teve lá uma vez filmando uns jogos, a Bandeirantes também, então tudo isso é bacana, leva o nome de Lorena, né? Então desde isso aí, e pegou. Depois eu fui para a faculdade e o primeiro ano que eu fui em 74 para a faculdade, eu não joguei para os irmãos Ballerini, joguei pela Faenquil e fui campeão pela Faenquil. Talvez isso que me consagrou, Silvinho, e joguei em vários times, mas foi uma época muito boa, passou, né? Então as pessoas perguntam para mim, pô, Silvinho, você joga ainda? Eu falei, não jogo mais, porque eu tenho os 2 joelhos com ligamento rebentado, então... E você vai jogar, o pessoal ainda esquece que eu já estou com uma certa idade, né? Então chega junto, eu peguei e parei. Mas torço para as pessoas darem certo. O esporte é um meio muito importante para você ter na cidade, para tirar as garotadas dessa ociosidade, né? Das coisas ruins, que a gente tem obrigação de fazer. Então é um trabalho que o nome do Silvinho pegou. E o que é mais fácil? Jogar em equipe no futebol ou jogar em equipe na prefeitura? Eu acho que os dois na equipe nossa era muito bom. Na prefeitura também é bom. Mas a gente tem que contar com todos os funcionários, né? Nós conversamos que isso não é em Lorena, em todo lugar. Infelizmente tem alguns funcionários que só pensam neles. Você tem que pensar no dia a dia. Como é que é difícil você chegar no final do mês, pagar em dia o funcionário? Eu estou o quarto ano e meio que eu estou. Eu pago em dia, eu assumi e pago todo dia 31, nem é dia 6, dia 30. Fizemos uma adequação no salário dos funcionários. A Prefeitura de Lorena é uma das cidades que melhor paga os funcionários, são 2.500. Então isso é obrigação da gente. Se a gente trata bem o funcionário, ele tem a obrigação de tratar bem a população. E muitas vezes isso em alguns setores não sai como a gente quer, a gente trabalha para melhorar. Ô Silvinho, você falou de salário, vamos puxar um pouquinho para esse lado. A inflação do ano passado bateu 4,77, se não me engano. A previsão do orçamento desse ano aqui é bater a inflação comparado ao ano passado? Você acha que esse ano aqui Lorena vai ter um caixa melhor do que a inflação, do valor do ano passado mais a inflação? Eu acredito que sim. Eu acredito porque tudo é trabalho, né? E tem uma coisa que eu falo em todo setor. Você tem que ter boa vontade. Se você não tiver boa vontade, pode ser o melhor formado que for, não vai para frente.
Mas o orçamento ele tem que estar bem distribuído, tem que fazer uma previsão se vai ser mais ou menos 5, 6, se for 7, né? Para ter a opção. Mas o que você tem que fazer é pagar o que deve ser pago. Se for 5, eu vou pagar 5. E trabalhar para melhorar o orçamento. Melhorando o orçamento, quem que vai se beneficiar? Toda a cidade e os funcionários. A máquina, todos os cidades. Mas isso é uma coisa natural. Mas isso é um trabalho árduo, viu? Que não é fácil. O secretariado nosso é bom, é uma equipe boa. Precisa melhorar? Todos nós precisamos melhorar. Então é um trabalho que a gente faz para melhorar e trabalhar para nossa população ter uma vida melhor. Ah, que bom. Você agora há pouco havia falado sobre, eu queria retomar um assunto porque é muito importante e eu acho que talvez não tenha ficado muito claro para os nossos telespectadores com relação a um projeto que você envelopou, que é o CRE. Sim, né? Acho que faltou a gente falar um pouco qual o equipamento ele atende a que demanda, porque isso pode ser vanguarda, inclusive para outras cidades, esse equipamento. Você podia falar um pouquinho mais, quem vai ser beneficiado com isso? Quem vai ser beneficiado é toda a população de Lorena, mais carente, mas já temos inscrições de pessoas com condições financeiras boas, porque o local é muito bacana. Ele está ligado à assistência social ou à educação? Está à educação. Educação. É uma área que foi trabalhado com muito carinho, porque a gente tem que se colocar no lugar das pessoas que têm algum tipo de problema. Eu não tenho? Tenho sim. Eu tenho um tipo de problema que as outras pessoas não têm, mas os outros aparecem. E o que acontece? A prefeitura no terceiro setor ajudou a PAI, ajuda todas essas instituições para que eles possam fazer um trabalho melhor e melhorar as condições de quem frequenta as suas atividades. E pensando nisso, foi o primeiro dia que eu fui lá visitar a escola, porque sinal tem o nome do meu pai, é Milton Ballerini, e lá frequentava vários cursos, além do CRE, tinha uma faculdade também lá e tinha um colégio, é muito grande lá. Aí eu entrei e fiquei assim preocupado, né? Aí apareceu uma oportunidade de nós comprarmos uma casa que estava sendo vendida, terreno de 2.800 metros, a casa super bem feita e tem 15 banheiros, para você ter uma ideia. Uma escola. É uma escola. Aliás, poderia ser a prefeitura, porque o prédio da prefeitura é da antiga Fainquil, mas a gente vai usar a vida inteira. Aí na era eu falei assim, eu vou comprar isso para fazer esse trabalho do CRE, que é atender as crianças com deficiência, né? Com deficiência auditiva, visual e outros tipos de deficiência. E olha, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na prefeitura. É uma área gigante, que nós pagamos um preço muito barato, reformamos, entregamos para a população na sexta-feira retrasada, um evento que mexe com a gente convida qualquer pessoa que quiser visitar para ter uma noção do que é isso, como faz bem você desenvolver um trabalho que vai acontecer no futuro. Essas pessoas vão ter uma educação melhor, poderão ter uma vida melhor. Se ficar do mesmo jeito, nada vai para frente. E nas escolas nossas, eu estou contratando agora essa semana mais 10 funcionários de mediadores para atender as crianças que frequentam as aulas. Essas crianças que frequentam as escolas normais, elas vão lá também para fazer um treinamento. Tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem médico, tem tudo para atender essas crianças, um trabalho espetacular. Tanto é que as crianças, você chega lá, elas fazem uma festa. Por que faz uma festa? Porque está num ambiente saudável, a gente até pergunta, vocês querem voltar para outra sala? Não, eles querem ficar lá. Então eu estou contentíssimo. Agora, tem gente que acha que isso não vale a pena, mas para a cidade, para nós, vale muito a pena. O Estado colocou aquelas salas de inclusão, né? Isso. Pega a criança que tem um grau de deficiência e coloca numa sala normal. Isso. Isso. É isso que está tendo em Lorena já há muito tempo, só que agora nós fizemos um prédio que eu posso falar, olhando aqui para vocês, Deus nos abençoou. Amém. Porque abençoar e tratar de crianças que têm algum tipo de problema e você
enquanto você está na prefeitura, você poder agir, eu acho isso um espetáculo. E eu falo assim, Silvinho, do que você gosta mais? Eu gosto de tudo, mas eu gosto de criança, gosto de pessoas educadas, faz bem para a gente. Professor, né? Professor de educação física, se relaciona sempre com atividades, então é natural isso, é a vocação. Mudando um pouquinho de pato para dobradiça, falando um pouquinho da saúde. Saúde é o prefeito muitas vezes ele sofre, né, em redes sociais, né, e a pessoa chega a despir o prefeito, né, de falar de tantas coisas sobre a saúde, né. Como que você vê a saúde do município? Agora vocês estão próximos, né, tem um hospital regional ali próximo, Cruzeiro. Né? Qual a expectativa disso acontecer, né, frente à necessidade do município? Bom, eu vejo assim, Lorena é uma cidade que o ano passado foi uma das que mais investiu na saúde, foi 42%. Muito dinheiro. Foi muito dinheiro. E a gente teve um benefício muito grande que a gente soube, junto com os nossos secretários e funcionários, administrar. E Lorena tem um problema muito grave. Nós temos um pronto-socorro que a gente atende a nossa cidade. Qualquer acidente que tem na Dutra, vai para Lorena, na nossa região. Se tiver plano de saúde, manda para Guará. Não é porque faz isso de propósito, deve ser algum procedimento. Mas atende quase todas as cidades da nossa região do Vale Histórico, Vale da Fé. E tem a Santa Casa, que é um hospital muito bom, mas que tem os mesmos problemas de toda a Santa Casa. Dinheiro é fácil? Você pode ter 1 bilhão na conta, você vai precisar de 1,5 bilhão, porque a necessidade é grande. E o que acontece em Lorena? A prefeitura dá um apoio muito grande para a Santa Casa. Primeiro, o pronto-socorro, que é uma verba alta. Depois tem o SUS paulista, que está entrando. Depois tem o SUS federal. Depois tem as outras ações que fazem. Então, entra um dinheiro significativo. E Lorena está para criar também alta complexidade na oncologia e mais 2 áreas que devem ser aprovadas. Isso aí vai melhorar a entrada também, porque eles fazem através do SUS paulista. E o SUS paulista é um movimento muito bom para a saúde. Às vezes paga mais até que plano de saúde. Então, são coisas que estão acontecendo. Agora, se eu falar para você, Lorena é melhor, mas é uma cidade que tem carinho e atende todo mundo. É uma parte difícil, você falou que é verdade. Eu, de vez em quando, em reunião em São Paulo, tem os prefeitos que vão reclamar, pedir com razão. E eu falo assim, tem que ajudar. Mas também tem que ajudar qual prefeitura que está trabalhando direito. A prefeitura de Lorena está. Então, a gente tem que cobrar, né? Tá certo. Então, eu estou, assim, bastante otimista. Eu conheci o secretário de saúde, Dr. Eleus. Ele me tratou muito bem e analisou bem a situação, porque hoje mudou, né? Então, tem que trabalhar para entrar o dinheiro. Não tem outro jeito. Então, não tem outro jeito. Então, tem que atender a população. Eu tenho uma perspectiva, assim, de um futuro melhor do que está tendo na atualidade. Nós temos um problema de pessoas que têm fazer exames periódicos e as pessoas faltam. Um absenteísmo muito grande. Mas nós temos também funcionários que precisam melhorar o atendimento. É um dos trabalhos que a gente faz constantemente, que você vai para um pronto-socorro, vai para uma unidade de saúde, se você é bem tratado, muitas vezes o probleminha que você tem já sara. Agora, quando você é mal educado com as pessoas pioram. E quem que entra bem? É o prefeito. É o prefeito que não vale nada, tudo isso aí, mas eu não dou bola, eu tenho consciência que eu estou trabalhando para melhorar as condições de vida das pessoas. Eu tive problema e fui curado. Por que as pessoas não podem ser curadas? Com certeza. Olha, gente, quando a prosa é boa, a hora passa, né? Eu estava conversando, proseando com ele antes do programa e agora nós vamos ter que deixar a prosa também para o final, depois da telinha, tá bom? E o Vale em Pauta vai ficando por aqui hoje. Eu peço licença até para o meu convidado, né? Porque nós estamos já com um horário bem avançado, mas nós nos encontraremos no próximo sábado, também com mais notícia fresquinha também para o Vale do Paraíba, tá bom? E não deixa de me seguir, tá bom? E tem também o Fala Doutor, me acompanhe lá, tá bom? Até lá, até próximo sábado.
Você assistiu Vale em Pauta com o Dr. Israel.